Vamos lá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu fixar aqui nosso tema do nosso vídeo de hoje, que é regularização de imóvel dentro do inventário, como alavancar os seus honorários. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou trazer um conteúdo prático, falar sobre um assunto que é de extrema relevância para você que advoga no direito sucessório, para você que advoga com inventários. E para quem não me conhece, eu sou o João Henrique Barbosa, tabelião substituto de um dos maiores cartórios de notas de Brasília e me dedico exclusivamente a falar para advogados e advogadas que trabalham com inventário todos os dias e que decidiram ser especialistas nessa área que para mim é uma das áreas mais rentáveis da advocacia, que é a advocacia em inventários. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você fique até o final. Se você está chegando agora, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, eu quero te convidar para você ficar até o final, para você descobrir como que é possível alavancar os seus honorários trabalhando na regularização de imóveis dentro do inventário. E veja, é muito importante que você tenha a noção de que a regularização do imóvel nada tem a ver com o inventário. Bom dia, Marcos, bom dia, Dani, bom dia, Camila, chegando por aqui. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um assunto extremamente importante, que é como você pode alavancar os seus honorários com imóveis irregulares dentro do inventário. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, e algo que é muito importante que você entenda, e a mais importante de todas, a regularização de um imóvel não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver com o inventário. Então, por que eu decidi fazer uma live, fazer um vídeo sobre esse assunto? Lá no cartório, a gente realiza muitos inventários todos os dias, e aí eu acabo vendo muitos advogados correndo e trabalhando demais, trabalhando muito na busca pela regularização de bens que foram deixados pelos falecidos e que simplesmente não estavam regulares. E aquele advogado, ele está trabalhando na regularização sem ele ter cobrado honorários para aquilo. Então, veja bem, um exemplo muito clássico. O falecido tinha uma promessa de compra e venda apenas do imóvel. Morreu, obviamente, deixou essa promessa de compra e venda. E a família, na cabeça dela, tem assim a ideia de que, olha, o papai deixou um imóvel para a gente. Mas, na verdade, ele não deixou um imóvel, ele deixou um direito de adquirir um imóvel, né? Então, veja, o fato que ele tenha deixado um direito não tem nada a ver, né, no caso do inventário, com a regularização desse direito. Então, quando você é contratado para fazer o inventário, o seu contrato é para que você transfira os bens e direitos que o falecido deixou para os herdeiros. Então, se você eliminar essa situação de pronto e você entender isso, de que você foi contratado, seus honorários para o inventário foram estipulados para que você passe os bens e os direitos do falecido para os herdeiros, você deixa de correr atrás de regularização de imóveis sem que você receba por isso. Então, veja, se o falecido deixou uma promessa de compra e venda apenas, se ele tinha apenas uma promessa de comprar um imóvel, esse é o direito que você tem que transmitir do falecido para os herdeiros. Então, você tem condição de realizar o inventário apenas desse direito de aquisição. Veja, se você fechou honorários ali, você cobrou 10, 5, 10 mil reais para fazer aquele inventário. Você está sendo pago para transmitir esse direito para os herdeiros, ok? E o que acontece na prática? E quem está nos assistindo aqui, que advoga, e principalmente eu vejo algumas pessoas que trabalham lá comigo na minha equipe, o que acontece na prática? O advogado vai em busca de regularizar aquela propriedade imobiliária antes de realizar o inventário. Não tem problema nenhum dele fazer isso. O grande problema é que eu não vejo nenhum, ou não vou dizer nenhum, mas são raros advogados que conseguem estabelecer honorários e demonstrar para o cliente, ou sequer que tenha a visão de que realizar o trabalho de regularização de um imóvel não tem nada a ver com os honorários que foram estipulados para o inventário. Então, quando eu digo que você tem condição de alavancar os seus honorários trabalhando com inventários de imóveis irregulares, é simplesmente por conta disso. Essa equação, você, como advogado especialista, precisa entender isso muito claramente na sua mente. Você foi contratado para transferir os bens e direitos. Se o falecido deixou só um direito, é isso que você tem que transferir. Mas a família não quer só o direito,
é óbvio. João, a família não quer que eu transfira apenas o direito. É fato isso. Então você deve, obviamente, demonstrar para a família que existe um outro trabalho a ser realizado. Porque, veja, se o falecido tinha uma promessa de compra e venda, ele em vida, ele poderia, por exemplo, ter regularizado aquela propriedade, ele poderia ter transmitido aquela propriedade para o nome dele. Se ele não o fez, há uma necessidade de regularização que poderia ter sido feita quando ele estava vivo. Então, se você foi contratado para fazer o inventário, a regularização são outros honorários. Você tem que demonstrar isso para o cliente, você tem que deixar isso claro para o cliente. E aí é o momento que você vai alavancar os seus honorários, que você vai ter condição de demonstrar para o cliente que há uma necessidade de realizar um trabalho que não está previsto dentro dos honorários do inventário. Isso é muito importante que você entenda, porque eu vejo vários advogados perdendo dinheiro com isso. E principalmente, além de perder dinheiro, perdendo tempo. Porque vocês vão ver aqui, eu vou falar de alguns casos de irregularidades, que são irregularidades que tomam um tempo tremendo para se resolver. É difícil de resolver. Existem irregularidades que você não consegue resolver dentro de alguns anos. Então, é importante que o advogado entenda que são serviços completamente diferentes. Beleza? Então vamos lá, pessoal, presta atenção. Quando eu estou falando de irregularidade, eu estou querendo dizer o seguinte: o Código Civil diz que só é dono de um imóvel quem é o seu legítimo proprietário, ou seja, aquela pessoa que tem o registro imobiliário em seu nome. Onde que você descobre isso? No cartório de registro de imóveis da cidade, do bairro, da localidade daquele imóvel. Então, por exemplo, aqui em Brasília nós temos regiões administrativas, nós temos Taguatinga, Ceilândia, temos o plano piloto, cada região dessa tem um cartório que faz a regularização ou o registro de todos os imóveis que estão localizados nessas regiões. Então você deve identificar o cartório onde o imóvel que você vai inventariar está registrado. Primeiro ponto, identificou, você tem que ir lá e pedir para o cartório para que ele emita uma certidão da matrícula daquele imóvel. O que é a matrícula do imóvel, para quem não sabe? Todo imóvel ele tem um número de identificação lá no cartório de registro de imóveis, onde vai ser averbado toda a existência daquele imóvel, todos os atos relacionados àquele imóvel. Então, se aquele imóvel foi vendido, se ele foi alienado, se ele foi colocado em disponibilidade, qualquer coisa vai estar anotado ali. E também vai estar anotado quem é o legítimo proprietário. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que descobrir quem é o proprietário. Em várias oportunidades, você vai descobrir que o proprietário não é o seu falecido. E quando você conversa com a família fala assim: não, o imóvel pertence ao meu pai, o imóvel pertence à minha mãe, né? Há muitos anos, há 30 anos. Mas os documentos que eles têm não é de propriedade, que eles possuem não é de propriedade. É de posse, é de promessa de compra e venda, não sei. Existem vários tipos de situações e vários tipos de transações, nós vamos falar de algumas delas. Mas é importante que você identifique quem é o legítimo proprietário. Porque só depois que você identifica quem é o legítimo proprietário que você vai saber como você vai agir para regularizar aquele imóvel. Então veja que já no início a gente já começa com algumas complicações. Se você chegou, tirou a certidão de matrícula e o proprietário não é o seu falecido, opa, para tudo você tem um desafio. Você tem uma regularização imobiliária a fazer. Então, o direito sucessório, nesse aspecto, ele anda muito colado com o direito imobiliário. Então, são duas matérias que você, inevitavelmente, precisa conhecer. Senão você vai fazer só o inventário? Vai. Você vai transferir a propriedade do imóvel para os herdeiros? Não, não vai. Ah, e se você não souber regularizar o imóvel, o que você vai fazer? Você vai perder dinheiro. Porque, inevitavelmente, a família vai precisar contratar um profissional para poder fazer a transferência daquele imóvel. Então, se você não sabe, ela vai contratar um outro profissional. Então, ou seja, você precisa entender como é que funciona isso para você alavancar os seus honorários. Então, beleza? Ok? Tirou a certidão de matrícula, identificou que o proprietário não é o seu falecido. O que você vai fazer? Você simplesmente vai reunir os documentos que a família tem. E aí você vai analisar o que é de direito que o falecido possuía. Beleza, pessoal? Então, casos mais comuns de irregularidade, tá? Ou não regularização proprietária. Vamos lá. Primeiro caso que é muito comum. O imóvel pertence ao Estado e o falecido tinha uma promessa de doação, por exemplo. Isso é muito comum.
As cidades, na sua grande maioria, quando elas nascem de alguma forma, de alguma maneira organizada, o Estado faz o loteamento daquela região e, em algumas situações, quem é o proprietário do imóvel? O próprio Estado. Então, o que ele faz? Ele faz o loteamento, porém, existe um trâmite processual de regularização desse loteamento que demora. Então, ele promete doar para aquelas pessoas que estão cadastradas naqueles cadastros para receber um imóvel do governo. O Estado promete doar para aquela pessoa aquele imóvel quando ele for regularizado. Isso acontece demais, gente, demais, demais, demais. E o que acontece? A pessoa pega aquela promessa de doação do Estado, bota dentro da gaveta e fala: olha, eu tenho o documento do meu imóvel para sempre, tá tudo certo, tá tudo resolvido. E o Estado, às vezes, muda governo, passa governo, vai para outro, e o nego vai deixando aquilo de lado. Depois de 20, 30 anos é que vão regularizar aquela propriedade. Então, no meio do caminho, você pode ter aquele promitente donatário falecendo. E aí, como é que você vai regularizar isso? Então, presta atenção, vem comigo. Olha só, muita gente fala assim, vamos entrar com o uso capião. Você sabe que a uso capião não serve para regularizar imóveis que são de propriedade da União. Então, ponto 1, não cabe uso capião nessa situação. Beleza? Ponto 2, quem que você deve procurar para poder resolver essa situação? Primeiro lugar que você deve ir, no Estado. Então, veja, se é uma prefeitura, se é o Estado, se é a União, todas elas possuem, todos esses entes federativos possuem uma unidade de regularização imobiliária das suas terras. Isso é normal. A prefeitura vai ter lá uma secretaria de regularização fundiária, o Estado vai ter uma secretaria que regulariza o patrimônio, a União tem a Secretaria de Patrimônio da União, que regulariza os imóveis da União. Então, você deve procurar este órgão para poder verificar o trâmite, o procedimento que aquele órgão utiliza para poder resolver aquela situação. Então, veja, não é incomum de acontecer que você vai chegar lá no órgão e o órgão vai falar assim, olha, existe um procedimento administrativo que a gente faz aqui, onde você vai apresentar o inventário para a gente, demonstrando quem são os herdeiros, e nós vamos fazer a transferência para esses herdeiros. Mas você precisa entender como que na prática isso funciona. Você precisa entender quais são os documentos que eles exigem, como é que é feito, se eles exigem que aquele direito de promitente donatário precisa entrar no inventário e ser tributado. Então, antes de você sair inventariando, vá até esse órgão e descubra como que eles fazem a regularização. Apresente o documento que o seu falecido tinha para você poder entender e ouvir deles como que é feita essa regularização. Então não vá peticionando ao juiz, não vai botando, rolando esse imóvel direto no inventário extrajudicial, se você estiver fazendo extrajudicialmente, já sem antes identificar perante o Estado como é que é feita a regularização. Beleza? Ponto 1. Ponto 2. O falecido tinha uma promessa de compra e venda realizada pelo Estado. Acontece também. O Estado faz uma licitação, por exemplo, do imóvel, e ele celebra ali uma promessa de compra e venda. Olha, nós vamos fazer aqui uma promessa de compra e venda, onde você vai pagar parcelado, e quando você terminar o pagamento, a gente vai outorgar a escritura definitiva para você. Veja, há uma relação contratual entre o Estado e o seu falecido. Das duas, uma. Ou você vai, da mesma forma, procurar o órgão que faz a regularização para entender qual é o trâmite administrativo que eles utilizam para fazer a transferência, ou você vai buscar meios de fazer a regularização através de, por exemplo, uma adjudicação compulsória, onde você vai demonstrar que o seu falecido já cumpriu com a parte dele, que é o pagamento. Então, agora há uma necessidade de que a outra parte, que é o Estado, cumpra a parte dele, que é transferindo aquele imóvel. Então, veja que até agora a gente não falou de direito sucessório. Isso não tem nada a ver com o inventário. Veja que desta forma você consegue alavancar os seus honorários, porque são atividades, são processos, são procedimentos administrativos que você vai precisar realizar para regularizar esse bem, que não está estipulado dentro dos seus honorários para realizar o inventário. E vou te dizer mais, isso dá trabalho, gente, isso vai te tomar tempo e você tem que ser bem remunerado por isso. João, mas a gente não consegue colocar na cabeça da família que eu preciso ser remunerado. Veja bem, na sua grande maioria, pelo que eu percebo, pelo que eu vejo, escutando os clientes que eu tenho lá no cartório como advogados e escutando também as partes que às vezes nos procuram lá para poder saber como regularizar um imóvel,
O que eu sinto é que falta, às vezes, para o cliente uma segurança que o advogado vai resolver o problema. Então é importante que você domine esse assunto para você trazer para o cliente a segurança de que ele vai resolver o problema, de que ele vai ter a propriedade do imóvel em nome dele, como herdeiro, e não no nome do falecido. Então é muito importante que você entenda isso, beleza? Bom, outra situação muito comum quando o imóvel pertence ao Estado é o conhecido direito de uso. O imóvel pertence ao Estado e aí o Estado outorga um direito de uso para aquela pessoa. Então ela diz assim: olha, você pode usar esse imóvel aí durante 20, 30 anos. E é um contrato que, no fundo, o objetivo que está por trás daquele direito de uso, na sua grande maioria, é de que um dia, quando a legislação alterar, ou quando a legislação do município, da cidade, permitir, o Estado faça a transferência daquele patrimônio para aquela pessoa. Mas, às vezes, no meio desse contrato, desse direito de uso que foi cedido para o falecido, para aquela pessoa falece. Então, você precisa fazer a regularização daquilo. Então, veja, o direito de uso também pode ser inventariado. Então, é importante que você procure aquele órgão que é da prefeitura, como eu falei, ou do Estado ou da União, e identifique qual é o procedimento administrativo que eles adotam para poder fazer a transferência desse direito de uso para um terceiro. E aí, muitas vezes, ele vai dizer para você, vai falar assim, olha, você precisa fazer o inventário desse direito de uso, transmitir isso para os herdeiros, e aí, a partir de então, os herdeiros poderão usar esse imóvel como a gente estabeleceu anteriormente para a pessoa fulano de tal que hoje é falecido. Beleza? Outro ponto, o imóvel não pertence ao Estado, o imóvel pertence a um particular. E aí você vai levantar os documentos, obviamente, que o falecido tinha. Muitas vezes você vai se deparar com um contrato de promessa de compra e venda, ou uma escritura de promessa de compra e venda, onde o proprietário prometeu vender para o seu falecido aquele imóvel o dia que ele terminasse de pagar tantas parcelas assim, assim, assado. E aí você vai ter alguns caminhos e algumas possibilidades de resolver esse problema. Primeira delas, você vai fazer o inventário da posse, do direito aquisitivo desse bem. Então, ou seja, o que o falecido tinha? Direito de adquirir um imóvel. Então, você pode fazer o inventário desse direito de adquirir esse imóvel. Você pode ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, demonstrando para o juiz que houve o cumprimento da parte dos pagamentos do falecido e que o juiz deve outorgar a escritura definitiva ou autorizar a outorga da escritura definitiva daquele imóvel para o espólio do falecido, ok? Ou você pode ajuizar, ou pode entrar também com a adjudicação compulsória extrajudicial, que é um procedimento novo, recém-criado, onde você pode fazer essa transferência dessa propriedade diretamente num cartório extrajudicial. Então, isso é muito importante que você saiba os caminhos, porque qualquer caminho que você for seguir, ele vai ter consequência tributária e vai ter consequência de custos. Então, é importante que você entenda qual deles que você vai seguir para você, obviamente, trazer um conforto para a família e, principalmente, quando você reduz custos para a família, obviamente, seu trabalho fica muito mais valorizado. Então, esse entendimento de qual caminho que você vai seguir vai fazer com que você consiga alavancar os seus honorários ao ser contratado para realizar o inventário e, obviamente, você demonstrar para o cliente que há uma necessidade de ser contratado para regularizar a propriedade daquele bem. Beleza? O falecido tinha apenas uma procuração, e aqui eu quero fazer uma distinção sobre procuração. Veja, pessoal, isso acontece demais, principalmente em imóveis que estão financiados. Imóvel está financiado pela Caixa em 30 anos e a pessoa decide vender o ágio, né? Aquela famosa venda de ágio. Gente, essa famosa venda de ágio ou contrato de gaveta, ela acontece da seguinte maneira: muitas vezes a pessoa que fez a compra do imóvel, que está lá financiado com a Caixa Econômica, chega para uma pessoa e fala assim: olha, quer comprar o ágio? Você vai me pagar aqui 50 mil reais e vai pagar para a Caixa Econômica prestações de 500 reais durante os próximos 30 anos. Mas veja, a relação contratual fica constando ainda em nome do adquirente desse direito e o banco, que é a Caixa Econômica. Estou dando um exemplo, Caixa Econômica pode ser qualquer banco, tá? E a Caixa Econômica. E aí, essa é a pessoa aqui que vendeu o ágio, pega e outorga uma procuração para outra, dizendo: olha, quando você quitar esse imóvel, quando você quitar as parcelas, tá aí a procuração para que você faça a transferência para o seu nome. E aí, gente, muito cuidado com isso.
existem dois tipos de procurações que geralmente são utilizados. Uma é uma procuração normal, onde há o contrato de mandato. A pessoa outorga poderes para que a outra faça a transferência daquele imóvel quando aquele imóvel for quitado, para qualquer pessoa. E a outra é a famosa procuração em causa própria, que é aquela procuração onde há o contrato de mandato, porém há entre as partes estabelecido uma cláusula que diz que aquele imóvel poderá ser transmitido para qualquer pessoa e, inclusive, para o mandatário. Isso caracteriza que houve entre eles um negócio jurídico bilateral e não só um contrato de mandato simples onde há uma outorga de poderes para representação. Então é muito importante que você entenda isso. Isso é o que faz com que aquela procuração não venha a perder o valor quando da morte do mandante. Então, já ouviu falar da procuração que não perde valor quando o mandante morre? Quando quem outorga morre? É essa procuração. Por quê? Porque ela caracteriza que houve um contrato entre as pessoas. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Você vai ter que regularizar esse imóvel. Obviamente, o seu falecido, ele tinha um contrato de mandato, ele tinha o direito de transferir um imóvel para o nome dele, mas ele não fez em vida. Então, agora ele não consegue mais exercer esse direito. Inevitavelmente, você vai ter que ajuizar uma ação para demonstrar ao juiz que houve esse contrato entre o mandante da procuração e o seu falecido, para que o juiz faça a autorização de outorga definitiva da escritura de compra e venda para o nome do espólio. Então é muito importante que você entenda isso, beleza? Esse é o jeito de você resolver o famoso contrato de gaveta, que é a procuração que é feita na venda dos famosos ágios, ok? E veja que isso dá trabalho. Então, não tem nada a ver com direito sucessório. Você tem que cobrar honorários para fazer esse tipo de trabalho, pelo amor de Deus, beleza? Imóvel financiado com débitos. Gente, aqui um cuidado que é importante que você entenda, que você tenha. Muitas pessoas pegam um inventário para fazer e o imóvel estava financiado. Então, o falecido ele comprou o imóvel e fez uma alienação fiduciária a um banco. E, sei lá, em algum momento ele deixou de pagar aquele imóvel, deixou de pagar os impostos, deixou de fazer as manutenções corretas e aquele imóvel está totalmente problemático. Ele tem um monte de problema. Você, quando é contratado para fazer o inventário, você precisa entender quais são os problemas ou as dívidas que estão relacionadas àquele imóvel. Por quê? Resolver essas dívidas pode te dar trabalho. E veja que isso não tem nada a ver com o inventário. Então, por exemplo, se o falecido já não pagava as prestações do financiamento, muitas vezes vai ter uma ação de cobrança, ou às vezes uma ação de execução, ou já está para leilão o imóvel. Pode existir várias situações e vários contextos que é importante que você entenda que se há um litígio, por exemplo, você vai entrar naquele litígio para resolver, ou você vai ter que demonstrar para a família que aquilo ali às vezes não vai valer a pena. Então é importante que você entenda o tamanho do problema para que você possa mensurar os seus honorários. E, gente, se alguém que está aqui assistindo já passou por isso, eu vou te falar uma coisa. Eu já vi diversos advogados gastando o seu tempo e perdendo dinheiro, obviamente, trabalhando em ações que eles não foram contratados para fazer, porque ele fica com aquele peso na consciência assim, mas isso aí eu tenho que regularizar para acabar o inventário, se eu não fizer isso eu não acabo o inventário. Gente, pelo amor de Deus, entenda, como eu disse no início desse vídeo, você foi contratado para transferir os bens e direitos do falecido para os herdeiros, e não para regularizar o bem. Então, se há necessidade de regularização, você precisa ser contratado para isso. Aprenda isso de uma vez por todas, beleza? Bom, então, se há um litígio, se há uma ação que você vai precisar entrar, que você vai precisar participar, seja como espólio ou seja na qualidade dos herdeiros, representando os herdeiros, é importante que você cobre honorários para isso. Saiba disso, grave isso na sua mente, que nunca mais você vai deixar de receber seus honorários justos por aquele trabalho, beleza? E o último caso, gente, o último caso mais comum do que possa parecer é a simples posse que o falecido possuía, que o falecido tinha do referido imóvel. Então acontece muito, isso acontece demais em todas as cidades neste Brasilzão que nós temos. O falecido entra para o imóvel, ele tem às vezes um contrato lá, um documento particular, um contrato de cessão de posse, um documento sem vergonha que não dá a ele o direito de transmitir a propriedade daquele imóvel para o nome dele.
E muitas vezes ele está naquele imóvel que pertence a um particular, que não, obviamente não pertence ao Estado, há 20, 30 anos. E aí, gente, eu quero te dar uma dica sobre um negócio, pelo amor de Deus. Dependendo do caso, dependendo da situação, não é caso de inventário. Vai ser muito mais fácil, muito mais prático e muito mais barato você realizar a uso capião, seja judicial ou seja extrajudicial, que hoje pode ser feita no cartório. É muito mais fácil, muito mais rápido. Então, perceba, se você foi lá no cartório de registro de imóveis, tirou a certidão de matrícula, identificou que pertence a um particular e a documentação do seu falecido é muito precária, muito precária. E quando eu digo muito precária, é um contrato de cessão de posse, que, vou dar um exemplo, o proprietário é Antônio, aí o seu falecido chama Pedro, ok? O seu falecido, que é o Pedro, ele tem um contrato onde o José transferiu a posse para ele. Veja, o imóvel pertence a Antônio. Quem é José para transferir posse para o seu falecido Pedro? Então é muito importante que você entenda que você não vai conseguir comprovar para o juiz que o seu falecido tinha uma relação jurídica com o proprietário. Se ele não tinha uma relação jurídica com o proprietário, de alguma forma, você não vai conseguir comprovar isso. Só existe um caminho para você resolver essa situação, é através da uso capião. E aí, gente, eu vejo muitos advogados, às vezes, colocando esse tipo de situação de imóvel, de posse muito precária, no inventário, recolhendo em TCMD sem necessidade. Poxa, entra logo com o uso capião por parte dos herdeiros, soma as posses e aí a posse transferida pela Saizine, ela vai ser efetiva para você fazer o uso capião e já faz a transferência desse imóvel em definitivo para os herdeiros. Não gaste o dinheiro da família com ITCMD. E aí veja que eu estou jogando contra o meu próprio time, porque eu trabalho com inventários, mas é importante que você entenda isso. Meu objetivo aqui não é que você só faça inventário, é que você entenda a lógica e faça com que os seus honorários sejam bem pagos e que você resolva o problema do seu cliente. Beleza? Outra coisa. Ah, João, mas existe uma posse. O nosso falecido aqui, no meu caso, ele tinha uma posse que inevitavelmente dá para eu fazer um liame aqui de vinculação com o proprietário. Aí, neste caso, o que eu te aconselho? Faça o inventário do direito possessório. Por quê? Você vai legitimar os herdeiros a buscarem, seja uma ação judicial, seja uma obrigação de fazer, seja uma justificação compulsória extrajudicial, a fazer a transferência daquela propriedade do proprietário, legítimo proprietário, para os herdeiros. Beleza? Então, pessoal, hoje nós falamos sobre como você pode alavancar os seus honorários na advocacia em inventários. Falei no início desse vídeo que se você foi contratado para fazer um inventário, você foi contratado para transferir os bens e direitos do falecido para os herdeiros e não para regularizar um imóvel. Entenda isso e alavanque os seus honorários. É importante que você domine o direito imobiliário? É importante. E eu quero que você me acompanhe aqui. Se você não me acompanha, já entra aí no meu perfil, seja no canal do YouTube, já me segue. Eu falo sobre inventário e sobre essas situações relacionadas ao direito imobiliário que é importante que você entenda para poder alavancar os seus honorários. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você já deixe, se você está aqui no Instagram, se você está no YouTube, deixe seu coraçãozinho aí, dê uma curtidinha, porque isso me faz com que eu entregue esse conteúdo para mais advogados, para mais profissionais que atuam nessa área e que eu possa contribuir com uma mudança significativa na atuação da advocacia de profissionais que trabalham só em inventário. Então eu quero te agradecer, muito obrigado se você ficou aqui até agora e quero te convidar para quinta-feira eu vou fazer um evento 100% online, gratuito, onde eu vou trazer passo a passo para atuação no inventário extrajudicial e negócios imobiliários afins, e eu quero que você venha participar desse evento, que vai ser 100% gratuito. Primeira jornada de inventário extrajudicial que eu estou lançando, e ela também será gratuita. Eu não vou, no final desse evento, te cobrar nada, te mandar um link para você comprar um curso meu. Anote aí, venha participar desse evento, o link de inscrição está lá na bio. Quero que você participe, eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser um evento muito legal. Pessoal, bom dia para vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira com mais um vídeo, mais um conteúdo especial programado para vocês. Até logo, tchau, tchau.